Como montar 6 looks com apenas 6 peças de roupas. Exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, te ensinando as melhores estratégias, te mostrando os looks na prática e te dando um checklist daquilo que você tem que ter no teu guarda-roupa para conseguir ter essa versatilidade. Bora lá para os 6 looks para sua semana inteira de trabalho? Para conseguir isso, eu montei uma base de look e fui modificando essa base para compor esses 6 looks. E o que é interessante nesta base de look? Ela tem que ser estratégica, porque senão não vai funcionar, senão essa base não vai combinar com vários outros tipos de peças. Primeiro ponto é que se a cor for neutra, vai ser muito mais fácil de você combinar com as outras peças. É possível trazer tons coloridos para essa base, mas essas cores têm que conversar com as outras cores das outras peças que você vai incluir nestes looks. Como eu queria um look elegante e estiloso ao mesmo tempo, eu escolhi misturar tecidos. Então a calça tem um tecido mais leve que traz mais movimento e leveza ao look. Já o top é um tecido um pouco mais estruturado e mais encorpado. Inclusive é o que eu estou utilizando. Essa mistura de tecidos acaba trazendo um ar criativo e diferente. Não fica aquela coisa tão básica, meio limpa demais. Ao mesmo tempo, misturei proporções. Então o top é bem ajustado e a calça é bem ampla. Isso traz mais movimento para o look e mais interesse para a composição. Para o primeiro look, eu escolhi fazer só um truque de estilo. Então não adicionei nenhuma terceira peça. O lenço é uma peça extremamente estratégica no guarda-roupa, porque ele traz justamente essa mistura entre elegância e criatividade, principalmente se ele tem um tecido um pouco mais acetinado, vai trazer ainda mais refinamento. E o legal é que a gente pode usar o lenço de diversas formas diferentes, tanto como cinto, dessa forma como eu fiz. Dá até para afinar esse cinto deixando só uma tirinha, ao invés de deixar ele mais assimétrico, mais triangular. Também dá pra gente jogar no pescoço, fazer umas misturas diferentes, no cabelo. Eu gosto muito de brincar com o lenço, justamente porque é um item muito fácil, mas que traz um resultado muito legal para a composição. Então, aqui a base do look já estava legal, já trazia uma elegância e uma certa diferenciação pela diferença de proporção das roupas. Mas o cinto, aliás, o lenço, ele agrega uma informação fashion, agrega uma informação de moda, então dá mais criatividade, um ar diferente ao look. Segunda composição é justamente essa que eu estou usando. Simplesmente adicionei uma camisa por cima do look. Mas essa camisa, ela precisa ser de um material mais encorpado, mais estruturado, um tecido mais rígido. Não pode ser muito molinha, porque senão não vai dar um efeito tão legal. É interessante também que ela seja mais alongada e tenha uma modelagem mais reta e não tão ajustada ao corpo. Porque a peça mais ajustada ao corpo não vai dar tanto movimento, vai ficar uma mistura de estilos muito diferentes que talvez não vá harmonizar no resultado final. Visto que a camisa ajustada é um estilo muito tradicional, mais social, até um pouco antigo, que envelhece a imagem e não vai fazer tanto sentido com um look mais refinado e criativo, então não vai combinar. Prefira modelagens mais amplas e peças mais alongadas, vai funcionar muito melhor. E se tu não tem uma camisa de linho como a minha, não tem problema, pode usar a camisa que tu tiver. Uma camisa branca básica já vai funcionar nessa composição, mesmo ela sendo neutra, porque a brincadeira aqui é a mistura de proporção no look e usar a camisa de uma forma diferente. Sair do tradicional de usar a camisa fechada e jogar ela como se fosse uma terceira peça. Para trazer um ar ainda mais refinado e feminino ao look, eu adicionei um cinto metalizado dourado. Já falei por aqui no canal que o cinto dourado, ele combina com absolutamente tudo, ele é extremamente versátil, porque é uma cor que combina com todas as outras cores e sempre adiciona um toque elegante. Então é uma peça super estratégica de ter no guarda-roupa para quando tu tem um look que não tá muito legal, parece que tá faltando alguma coisa, adiciona um cinto dourado que ele vai dar o toque final, vai dar um refinamento, um lado mais feminino para tua composição. Próximo look, adicionei um blazer estruturado com uma modelagem um pouco mais over, mais reto, mais alongado também, junto com o mesmo cinto do look anterior. Então, mesmo utilizando 6 peças de roupas, até os acessórios eles estão sendo repetidos para você ver que é possível sim ter poucos itens
dentro do guarda-roupa. Não só poucas peças, mas poucos acessórios. O calçado é o mesmo em todos os looks. E nem dá pra perceber direito, né? Esse truque de estilo com blazer fechado, eu sinto, é um dos meus preferidos. Eu gosto muito de fazer porque, de novo, tira o ar clássico e tradicional da peça. A gente consegue trazer um ar criativo e diferenciado. E usar as peças de maneiras diferentes é o que dá essa diferenciação e a sensação de criatividade, que parece que aquela pessoa sabe o que tá fazendo. É isso que vai tirar o teu look do básico. Fazer truques de estilo diferentes. Porque mesmo que fosse uma composição super basiquinha, que no caso não é tão basiquinha assim, mas se fosse, tu jogasse um blazer alongado, estruturado, um pouco mais reto, com um cinto fechando ele, mesmo assim ia trazer um look super diferente, ia sair do convencional, do normal, do comum e trazer um look elegante e estiloso ao mesmo tempo. É legal também brincar com cores na terceira peça, então joga um blazer colorido, com uma textura diferente, um cinto diferente, um cinto mais grosso, com uma fivela diferente, ou um cinto colorido nessa composição mais neutra, ia ficar lindíssimo também. Se permita ousar, porque a verdade é que roupa é que nem comida. A gente só sabe se gosta provando, testando e validando aquilo. Não adianta pensar, ai, mas será que eu vou usar isso? Será que isso é legal? Será que não é demais? Você só vai saber fazendo. Então, faça, se permita ousar. Este lookinho aqui já tem uma cara um pouco mais sofisticada do que criativa. A criatividade vem um pouco mais pela mistura de materiais, mas ela tá numa proporção muito pequena. A sofisticação e até um ar um pouco mais formal, mais sério, ganha aqui disparado no resultado final da comunicação da imagem, do que essa imagem está transmitindo. Principalmente porque esse tipo de casaqueto tem muitas linhas retas. Tudo que tem linhas mais retas na nossa imagem acaba comunicando uma versão um pouco mais de autoridade, de confiança, mais firme, que muitas vezes remete a algo mais estável e tradicional. Por isso, a comunicação mais voltada a essas mensagens e não tanto ao refinamento e à criatividade diferente dos outros looks. Mas é um casaqueto muito estratégico porque ele combina facilmente com várias peças, com vários itens. Já usei inclusive com camiseta branca, calça jeans reta e tênis e funciona super bem, porque ele dá uma carinha um pouco mais sofisticada para aquela composição casual e um pouco mais básica também. Então ele funciona super bem, tanto no look formal para trabalho, quanto em um look mais casual para o final de semana. Ponto importante que faz a diferença para esse look funcionar: o material do casaqueto ser mais estruturado, um pouco mais encorpado e rígido. Misturado a calça com tecido leve, traz um ar diferente para a composição. Concorda que quando tudo é muito igual, muito parecido, parece muito simples, às vezes um pouco básico demais? Agora, quando a gente tem mistura de materiais, mistura de tecidos, mistura proporções, a gente acaba trazendo um ar diferente para o look. E é esse o objetivo. Esse truque de estilo aqui eu já fiz diversas vezes com muitas das minhas peças. Eu amo camisa e top porque a gente consegue diversificar o look de muitas maneiras diferentes. E esse truque aqui, ele tem o meu coração, porque eu acho que ele dá um ar poderoso, mais imponente e ao mesmo tempo mantendo na sofisticação e nos toques criativos do look. Esse truque aqui funciona tanto com uma camisa mais ajustada, quanto com uma camisa um pouco mais over, mais reta e ampla. Com a camisa mais ajustada não vai ficar tanto volume aqui em cima, então se isso é algo que te incomoda, se a região superior do teu corpo te incomoda, é um pouco mais larga, você pode usar uma camisa mais ajustada para dar uma suavizada nesse volume. Eu, sinceramente, gosto de ter essa área um pouco maior, então eu evidencio isso através das modelagens, porque isso traz uma imagem poderosa. Quando a gente traz volume para a parte superior, comunica poder, imponência e presença. E são coisas que eu gosto muito de trazer para a comunicação da minha imagem.
mas vai de estilo para estilo e de desejo de imagem para desejo de imagem. O acabamento desse truque de estilo fica melhor quando o top não tem alças e quando ele é de um material mais estruturado, não necessariamente de couro ou de PU, como é o caso do meu, que não é couro natural, mas de qualquer outro tipo de material que seja mais estruturado, não seja muito fininho ou muito mole. O acabamento não vai ficar tão bom. E é possível deixar tanto a camisa por dentro da calça quanto por fora. Por fora vai dar uma sensação mais ousada e mais criativa ainda, porque você vai estar saindo do convencional de marcar a cintura. Eu gosto e sinceramente acho muito estiloso, mas sei que às vezes pode passar um pouquinho do limite de criativo e diferentão de algumas mulheres. Esse look aqui eu repeti a estratégia que eu usei em alguns looks anteriores, que é trazer uma peça mais estruturada e fazer o truque de estilo para fechar essa peça e usar ela de maneira diferente. Então, assim como eu fiz com o casaqueto com linhas retas, aqui eu trouxe uma peça estruturada também com material encorpado e rígido, só que diferente. O couro, ele acaba comunicando uma imagem mais moderna, mais atual. Então, apesar de ter as linhas retas, como o casaqueto, e ter um material estruturado também, o tipo do material acaba trazendo um toque diferente para a comunicação da imagem. Mas ainda assim, pelas linhas retas e pela composição final, acaba comunicando uma imagem de confiança e segurança. Quando a jaqueta é um pouco mais lisa, sem muitos aviamentos ou muitas informações, tende a funcionar melhor esse truque de estilo de colocar um cinto por cima. Mas você pode testar com a peça que você tem, mesmo se ela não for muito alongada. Funciona também com peças um pouquinho mais curtas. O importante é ter um espaço um pouco mais liso para que tu consiga colocar o cinto, não fique um excesso de informação. Ou coloca um cinto da mesma cor do casaco e fino, que isso vai dar um ar um pouco mais discreto e tende a funcionar melhor com peças que têm muitas informações e aviamentos. Com essas estratégias de looks, você já vai conseguir pensar naquilo que você tem no guarda-roupa, replicar e ter looks sofisticados e diferentes, mesmo com poucas peças. Mas agora eu vou te ensinar como ter esse mini guarda-roupa cápsula, porque não dá nem para chamar de um guarda-roupa cápsula. 6 peças não é um guarda-roupa, é um mini guarda-roupa cápsula realmente. É como ter esse mini guarda-roupa cápsula de forma estratégica, como que faz realmente ele funcionar. A primeira coisa, e é um ponto importantíssimo, é a combinação de cores, a cartela de cores deste mini guarda-roupa cápsula. No caso, eu escolhi peças mais neutras, o que facilita, mas é importante que mesmo sendo peças neutras, elas tenham harmonia entre si, porque quando os tons neutros têm temperaturas diferentes, eles não têm tanta harmonia. Um bege mais rosado, ele não vai combinar com um caramelo, que é um tom mais quente com fundo mais amarelado. Então, mesmo sendo tons mais neutros, você tem que pensar na harmonia dessa combinação de cores. No meu caso, eu escolhi todos os tons mais quentes que fazem parte da minha cartela de cores. Mas, de qualquer modo, não precisa ser uma paleta neutra. Você pode escolher uma paleta colorida, mas ela tem que ter harmonia. Por exemplo, você pode escolher tons terrosos ou tons pastel. São cores diferentes, podem ter várias cores diferentes, mas todas elas têm algo em comum. Tons pastel, todos são claros, todos têm tons mais suaves e geralmente mais frios. Então vão harmonizar super bem entre si, mesmo tendo tons coloridos. Tons terrosos, a mesma coisa, a gente tem inúmeras possibilidades de tons mais terrosos, mas todos eles têm algo em comum, então vai fazer com que todos harmonizem muito bem entre si. Outro ponto importantíssimo é ter peças que te possibilitem usar de formas diferentes. Então, o top e a camisa são as peças-chave deste mini guarda-roupa cápsula que eu montei, porque são peças que eu consigo usar de muitas maneiras. O top eu consigo usar só ele, faço uma sobreposição com camisa embaixo, faço sobreposição com camisa em cima, jogo um casaco. Eu consigo utilizar muitos looks com essa mesma peça. E a camisa é a mesma coisa, consigo amarrar, fazer um detalhe diferente, colocar um cinto nela,
jogar ela embaixo do top, jogar ela por cima como terceira peça, usar ela de forma clássica. Então ela me permite muitas composições diferentes. É importante que nesse mini guarda-roupa cápsula tenha umas 2 a 3 peças que você consiga ter esta versatilidade. No caso desse mini guarda-roupa cápsula, eu montei uma base principal e fui adicionando terceiras peças e outros itens que pudessem compor com esta base, mas a base era o principal. Então, por isso, o número de terceiras peças é alto, mas não necessariamente você precisa fazer dessa forma. Pode fazer looks diferentes, mas você tem que pensar muito bem em como vai encaixar cada tipo de peça, qual vai ser o número de cada tipo de peça. Por exemplo, você pode fazer algo como uma calça, uma saia, 2 blusas e 2 terceiras peças. Aqui a gente tem um mini guarda-roupa cápsula de também 6 roupas, mas com itens diferentes, e assim você não precisa manter a mesma base. Pode ir trocando a base e versatilizando o look de maneiras diferentes. Outro ponto importantíssimo é cuidar para que os tecidos harmonizem entre si, para que eles combinem. Senão não vai adiantar nada ter poucas peças, ter tons que se harmonizam entre si, se os tecidos eles não vão combinar, não vai ornar com o resultado final. Essas são sugestões de como multiplicar os teus looks no dia a dia. Mas se você pegar bem essas estratégias que eu comentei ao longo do vídeo, você consegue aplicar de diversas formas diferentes, incluindo no momento da compra. Pensar em alguns desses pontos que eu citei aqui. Composição de cores, ver se a cor harmoniza com a paleta de cores do teu guarda-roupa, se aquela peça te permite usar de formas diferentes e se o tecido combina com os tecidos que tu já tem no teu guarda-roupa. Agora que você já entendeu toda a teoria, é hora de aplicar. Testa esse guarda-roupa cápsula, se permite usar e aplica esses truques de estilo e essas estratégias que eu te mostrei aqui. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, por favor, e envia para alguém que também vai gostar.